Então, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é apresentar minhas colaboradoras. O trabalho que eu vou contar hoje, então, ele foi feito em colaboração com a Daniela Senra, que eu vi que ela está aí logueada. Oi, Dani. E com a Luciana Bruno, que então, a Daniela fez um trabalho de iniciação científica, né? O que eu vou apresentar é parte, então, do que seria o trabalho de conclusão de curso dela. E a Luciana, então, é minha colega, e nós duas juntas orientamos a Daniela no trabalho dela. Também participaram do trabalho a Alejandra Paes e a Geraldine Gueron, que foram as pessoas as biólogas que nos facilitaram, então, as imagens, que é parte do que a gente usou para fazer o trabalho. Aqui eu conto, então, mostro um pouco de detalhes sobre o título e tudo do trabalho de conclusão de curso da Daniela. E parte do que a gente fez do que a Daniela fez durante o TCC dela, a gente escreveu um artigo que agora está em revisão, e que eu vou contar para vocês, que seria, então, a parte mais importante da palestra de hoje, é o conteúdo que está nesse artigo. Então, vamos lá. Antes de começar a falar propriamente sobre os filopódios e qual que é a relação deles com o movimento celular, eu vou comentar muito rapidamente outras linhas de pesquisa, outros trabalhos meus, também relacionados a movimento celular. Então, eu trabalhei, por exemplo, com a Belén Oglia durante o doutorado dela, né, e com a colaboração também do Ezequiel Albano, em modelos para frente de crescimento de células. Então, se aqui a gente está representando as células, nós trabalhamos com modelo estocástico, que considerava a proliferação e a difusão das células, então, numa rede discreta. E, eu estou colocando aqui o tempo para correr, assim eu me localizo. E nesse trabalho a gente também, então, escreveu equação maestra, fez uma versão determinista do modelo, né? Outro trabalho, que é um trabalho mais recente, mais do último tempo, então, também sobre o movimento celular, foi usando o modelo de hipótese celular. Acredito que algumas pessoas já devem ter ouvido falar dele. O que nós fizemos foi incluir no modelo de hipótese celular uma certa forma para considerar o movimento ativo de células. Então, com isso, a gente conseguia acompanhar, por exemplo, a trajetória das células, entre várias outras coisas. Esse trabalho ele está sendo feito em colaboração com a Karina Mazzitello e com o Luiz Jambra. E aqui eu mostro para vocês uma animação, então, de uma configuração, de uma situação em que a gente considera baixa densidade de células e alta densidade de células, usando, então, o modelo de hipótese celular. Mas, bom, vamos falar, então, antes de falar sobre os filopódios, vamos falar um pouquinho sobre como são as células. Então, essa é uma representação possível da célula, né? Acredito que seja a visão que muita gente tem, né? Que a gente aprende na escola. Então, a gente tem a membrana celular que está aqui, em amarelo seria o citoplasma, aqui nós temos o núcleo da célula e nós temos, então, várias organelas que estão aqui indicadas. Bom, esse é um modelo para a célula, da mesma maneira que esse modelo, o modelo de Rutherford, é um modelo para o átomo. Então, obviamente, representar a célula assim implica muita simplificação, da mesma maneira que representar o átomo assim também significa uma simplificação enorme. E serve representar tanto a célula como o átomo assim, dependendo do que a gente quer fazer, né? Dependendo de qual é a nossa intenção. Nós vamos ver aqui que para poder falar de filopódios, a gente vai ter que complexizar um pouco a nossa visão da célula, né? Então, em primeiro lugar, o que são os filopódios? Os filopódios, então, são projeções do citoplasma, né? Que participam na migração celular, na exploração do ambiente extracelular e na comunicação entre células. Então, se a gente tem aqui, se essa daqui é a célula, o filopódio seria esse prolongamento, isso que aparece aqui como se fosse um dedo da célula, né? Nessa célula, que é um neurônio, todas essas partezinhas aqui que estão pintadas de vermelho seriam filopódios também. E aqui nessa imagem seriam essas prolongações que estão aqui, que estão envolvidas, então, na migração celular. Então, aqui nessa imagem da direita,
eu vou mostrar de que maneira os filopódios participam da migração celular. Então, acho que todo mundo sabe que as células migram, que as células se movem, mas talvez nem todo mundo tenha se perguntado de que maneira elas conseguem fazer isso. Então, uma das maneiras é através dos filopódios. Então, se produz na célula essa projeção, né, essa extensão da célula, isso que está em vermelho aqui, que é do que estão feitos os filopódios, a gente mostra aqui no zoom, são filamentos de actina, que é uma molécula muito abundante nas células. Então, essa projeção, né, o filopódio, ele se elonga, né, ele protrui da célula, depois ele vai ter um momento em que ele pode se ancorar no substrato, então aqui a gente está representando sobre o que a célula está apoiada, né, então seria um substrato. Então, nesse momento, o filopódio se ancora no substrato, e então, em seguida, a gente tem um processo de retração da parte posterior da célula, e dessa maneira a célula sai, então, desse estado inicial para esse estado. Então, essa é a maneira como os filopódios contribuem com a migração celular. Agora que eu contei para vocês de que maneira os filopódios participam da migração celular, talvez fique mais claro que o que eu comentei para vocês dessas diferentes, outros trabalhos meus relacionados ao movimento celular, eles seriam, então, corresponderiam a diferentes escalas da descrição do movimento celular, né? Então, aqui cada célula ocupa um lugar da rede e se move de maneira discreta, né, numa rede quadrada. Aqui a gente representa um movimento celular de forma ativa, mas sem entrar no detalhe do que provoca esse movimento celular. E aqui, então, um detalhe mais microscópico, e, portanto, na verdade, mesoscópico, né? E, portanto, a gente precisa ter em conta mais detalhes do sistema que a gente vai modelar. Quais filopódios a gente vai estudar? A gente vai estudar uns filopódios em particular que estão em células de câncer de próstata. Então, esse é o aspecto dessas células, né? São umas células alargadas, e isso que aparece nessa imagem, como se fossem uns pelinhos, isso são os filopódios. Aqui nessa parte da imagem que está ampliada aqui, a gente mostra, então, de que maneira os filopódios pareceriam participar de algo que é um contato entre células, né? Porque parece que um filopódio que sai dessa célula chega até a outra célula. Mostro algumas imagens mais de filopódios em células. Então, esse é um neurônio, onde a gente pode ver um filopódio bastante comprido. Essa é uma imagem muito bonita, que é uma imagem de microscopia eletrônica, de uma célula de câncer de câncer de colo de útero, né? Onde a gente observa que todas essas prolongações, então, são filopódios. E aqui embaixo é uma imagem de uma célula durante um processo de desenvolvimento, né, da drosófila, em que o interessante da imagem, então, outra vez, né, todas essas prolongações são os filopódios. E o que tem de interessante aqui é que se a gente acompanha no tempo, vocês vão ver que o filopódio, esse que está marcado, ele aumenta, ele cresce e depois ele se retrai. Então, o que a gente vê é que os filopódios são estruturas dinâmicas, o que tem bastante sentido se a gente diz que participam tanto no movimento celular como em sensar o ambiente extracelular, né? Então, a célula, para poder saber para que lado se movimentar, por exemplo, já seja para numa região que tem mais, vai ter mais alimento para a célula ou para fugir de alguma toxina, por exemplo, a célula tem que sensar o entorno, né, de onde ela está, e ela usa, então, essas estruturas que se formam e se armam e se desarmam, né, se formam e se destroem segundo o que a célula precisa. Qual que é nosso interesse, indo já mais para o trabalho? Então, o que nós vamos fazer, o que nós fizemos foi combinar análise de imagens e modelos computacionais para estudar o padrão de filopódios em células de câncer de próstata, num tipo particular que se chama células PC3. Nós vamos, então, quantificar e modelar a separação entre os filopódios, já vai ficar mais claro o que é isso, o comprimento dos filopódios, e a ideia é ver se com os modelos nós conseguimos fazer predições. Eu mostro aqui outra vez com um pouco mais de detalhe as imagens que nós usamos. Então, são imagens de microscopia confocal,
aqui é uma imagem de contraste de fase, onde nós não conseguimos ver os filopódios, porque essa imagem não está mostrando o marcador que mostra os filopódios. Já nessa imagem do centro, então nós estamos usando um marcador fluorescente que marca a actina. Eu comentei com vocês que os filopódios estão formados principalmente por actina, então para poder enxergar os filopódios, a gente tem que marcar a actina nas células. E aí quando a gente marca, a gente consegue ver então os filopódios. E essa terceira imagem, a gente combina as outras, tanto a imagem de contraste de fase, como a imagem com marcador fluorescente, e temos uma imagem desse tipo. A imagem que nós vamos usar é a imagem do meio, porque é a que é mais clara para fazer as análises. Então, o primeiro passo, a primeira parte que eu vou contar para vocês foi o trabalho relacionado à separação entre filopódios, que seria também, podemos pensar em distância entre filopódios. Então, se a gente, aqui nós temos a célula, utilizando um programa de análise de imagens, a gente contorna a célula dessa maneira, né? E aí, essa região aqui é o que eu estou mostrando nesse gráfico, é o perfil de intensidade do sinal, então, que é esse marcador fluorescente para actina. Então, o que nós vemos são picos de intensidade, né, que estariam representando exatamente os filopódios. Então, a partir de perfis desse tipo, a gente consegue, então, determinar a distância entre os filopódios, que seria essa distância aqui, por exemplo, essa, ou, na verdade, entre primeiros, né? Então, seria entre esse, e assim por diante. Nós analisamos, então, quase 3.000 distâncias entre filopódios, um trabalho bastante grande, e com isso nós construímos esse histograma que está aqui embaixo, que seria, então, a frequência em função da distância entre filopódios. Nós podemos ver que a presença maior é de filopódios com distâncias mais curtas, mas nós temos de todo jeito uma distribuição e temos alguns filopódios que estão bem distantes uns dos outros. Ou seja, as distâncias variam bastante. Conseguimos caracterizar uma distância média, um desvio padrão. E, bom, para fazer esse tipo de análise de imagens, a gente adaptou, a Daniela, na verdade, adaptou parte de um algoritmo que foi desenvolvido pela Carla durante o trabalho dela de doutorado, que foi, então, orientado pela Luciana, que é também a nossa colaboradora. Como a gente vai modelar os filopódios? Então, aqui eu vou apresentar para vocês um modelo de surgimento de filopódios, né? Então, se a gente vai falar sobre distâncias, a gente quer comparar os resultados do modelo com as medidas que eu mostrei há pouco de distância entre filopódios. Então, o modelo que a gente vai usar, e que tem a ver com a compreensão que existe atualmente sobre como se formam os filopódios. Então, eu comentei que os filopódios são formados por filamentos de actina, e esses filamentos de actina também estão presentes na parte mais interna da célula, né, no que seria o lamelopódio. E os filopódios se formam, então, pelo encontro entre essas estruturas que estão aqui embaixo, que se chamam precursores, então seriam precursores de filopódios, que tem essa forma, que parece um Y ao contrário, e o encontro entre essas estruturas e também entre filopódios, o que a gente pode caracterizar como filopódios, vai formar, então, um filopódio maior, digamos, e é esse o tipo de mecanismo que a gente vai considerar no modelo. Então, nós vamos considerar um encontro entre precursores, que seriam essas estruturas, e filopódios, gerando outros precursores ou filopódios, segundo umas regras que eu vou mostrar agora. E nós vamos considerar, então, que os filopódios e os precursores se movem na membrana celular, que é algo que se observa experimentalmente. Esse modelo que a gente apresenta não fomos nós que desenvolvemos, nós aproveitamos um modelo que já estava publicado, né, que já tinha sido desenvolvido por outros autores, e o que nós fizemos foi adaptar, então, os nossos dados experimentais, a nossa situação, um modelo que já estava desenvolvido. Esses são os processos, então, que envolvem, então, se eu represento por lambda os precursores e por F os filopódios, a gente tem aqui que com uma certa taxa B, nós temos, então, o surgimento de um precursor,
certo? Depois, esse precursor, ele com uma certa taxa M, ele pode madurar em um filopódio, então seria esse processo aqui. E depois, essas 4 reações que estão exemplificadas aqui, seriam um encontro entre 2 precursores, que vai gerar com certa taxa um outro precursor, ou um filopódio. A gente pode pensar aqui, se vocês quiserem, talvez dependendo da importância, não, ou da quantidade de filamentos de actina envolvidos, nós poderíamos tanto ter somente um outro precursor, talvez um pouco mais robusto, e talvez um filopódio, e depois um encontro entre um precursor e um filopódio vai gerar um filopódio, entre 2 filopódios vai gerar um filopódio também. Né? Observem que aqui, que nesse modelo, a gente não entra no detalhe de quantos filamentos ou que tão gordinho é o precursor ou o filopódio, né? É um modelo realmente bastante simplificado. Usando essas reações aqui, que a gente pode pensar que são uma série de reações químicas, então, a gente consegue construir de maneira bastante imediata um modelo de equações diferenciais, que seria um modelo determinista, onde aqui eu tenho a densidade de precursores e a densidade de filopódios, e a partir de resolver, então, essas 2 equações, que são acopladas, a gente consegue obter a distância média entre filopódios, ou seja, eu vou encontrar uma densidade e o inverso da densidade me daria a distância média entre filopódios. E esse valor, então, nós podemos comparar com os experimentos. Bom, na verdade, eu vou poder comparar somente com a distância média entre filopódios, né? Já que toda essa informação da distribuição de distâncias, que é algo que a gente obteve do experimento, nós estaríamos perdendo, então, com um modelo desse tipo, com um modelo determinista. Como que nós queremos ter em conta toda essa informação rica, experimental, e para poder, então, considerá-la, nós vamos desenvolver um modelo estocástico. Esse modelo é baseado no modelo determinista, que eu acabei de apresentar para vocês. Então, o que a gente considera um segmento de membrana, que tem uma certa longitude. E aqui eu estou representando, então, em azulzinho os filopódios, em laranja os precursores, e nós vamos usar exatamente as mesmas regras de antes. Com um adicional de que cada vez que se gera um precursor, né, que vai acontecer com uma probabilidade B agora, eu tenho que sortear para esse precursor uma posição na membrana e eu também vou sortear para ele um ângulo e uma velocidade. Isso do ângulo e da velocidade vai ficar mais claro na próxima transparência, quando eu mostro como que é a evolução no tempo do modelo. Bom, a outra coisa que a gente tem em conta, além da geração dos precursores, é a maduração dos precursores e todas essas reações que representam a colisão, então, o que acontece quando colidem 2 filopódios, um filopódio e um precursor, e etc. Esse modelo também foi desenvolvido, então, no mesmo trabalho que eu comentei antes, por outros autores, né? Essa seria uma evolução no tempo, né? Uma evolução temporal, então, do nosso modelo que é unidimensional. Então, aqui seria a posição ao longo da membrana. E aqui seria o tempo. Então, ao considerar o tempo, a gente tem o modelo em 2 dimensões, né? Então, no começo, nós temos somente precursores, né, que estão surgindo com uma certa taxa B, e aqui a gente pode ver o ângulo, né? Nem todos têm o mesmo ângulo, e aí o ângulo vai interferir em como vão ser esses eventos de encontro entre as diferentes estruturas. Aqui eu represento, então, de que maneira um precursor se transforma num filopódio, que isso ocorre, então, com certa probabilidade. Aqui a colisão entre um precursor e um filopódio, que me gera um filopódio, e assim por diante. Com esse modelo, então, observem que se eu, para cada instante de tempo, eu posso calcular qual é a distância entre os filopódios. Então, aqui nós sim obtemos uma distribuição de distâncias. E nós podemos comparar isso com o experimento. Então, aqui eu mostro para vocês os 2 histogramas, né? O histograma marronzinho seria o histograma experimental, que eu já tinha mostrado para vocês antes, e o histograma azul, então, é a melhor situação, então, de coincidência entre
esse modelo estocástico de geração de filopódios e os dados experimentais. Essa é a primeira parte, então, do trabalho. Nós vamos falar agora sobre toda a parte relacionada ao comprimento dos filopódios. O que eu vou começar a contar para vocês agora seriam os resultados mais importantes do trabalho e é o que faz parte, então, do paper que a gente tem, que está enviado à publicação. Bom, aqui eu mostro para vocês, então, aqui está a nossa célula. Como é que a gente mede o comprimento dos filopódios? Então, usando um programa de análise de imagens, manualmente é preciso passar, então, o cursor sobre os filopódios, né? E o que a gente obtém é o perfil de intensidade para cada lugar onde a gente marca a imagem, aqui como tá representado. Esses 3 filopódios em cores, então, azul, vermelho e verde, correspondem a esses perfis de intensidade que estão aqui. Então, a gente pode ver que existe uma montanha, né, um máximo aqui do perfil, que seria a parte que está próxima da membrana, né, que é onde a gente tem uma maior concentração de actina. E depois, conforme a gente se distancia da célula, o sinal vai ficando cada vez mais fraco até que chega a zero, né? Então, a gente define o comprimento dos filopódios como essa distância. E nós fizemos esse tipo de análise. Quem fez toda essa análise, todo esse trabalho com as imagens foi a Daniela. Então, fazendo essa análise para aproximadamente 1000 filopódios, a gente constrói esse histograma aqui, que é um histograma de comprimentos. Então, aqui seria o comprimento e aqui é o número de vezes que aparece. Então, nós vemos que nós temos um valor aqui mais provável, que é um pouco maior do que 3, mas nós temos filopódios que são bem menores e temos filopódios que são bem maiores. Então, o que a gente observa é que os comprimentos variam bastante. O que nós nos perguntamos, então? Se toda essa variabilidade que a gente observa, como é a variabilidade em cada célula, né? Então, esse histograma que está aqui é um histograma onde eu tenho a informação de todas as células misturadas, então a gente colocou todos os comprimentos de filopódios juntos e constrói esse histograma. Mas vamos olhar como que é a variabilidade, como que é a dispersão dos comprimentos, olhando cada célula. E o que nós observamos é que existe um grupo de células que apresenta menor variabilidade, né? Então, nesse diagrama, só para explicar para vocês como é que os circulinhos representariam as medidas de comprimento, né? E depois o que tem atrás é uma espécie de um box plot, onde a gente marca a média e o desvio estándar, e também está marcado o erro estándar aqui. Então, o que a gente percebe é que temos um grupo de células que tem um pouco menos de variabilidade, então, se vocês observam, todos os circulinhos, eles estão mais amontoadinhos, né? E depois temos um grupo de células onde a gente tem muito mais variabilidade, como a gente pode perceber. Então, o critério que a gente usou para separar os dois grupos de célula é o desvio padrão, né? Na medida de cada célula. E, considerando esses dois grupos, então, ao invés de trabalhar só com um histograma, nós vamos passar a trabalhar com 2 histogramas, sendo então que o histograma vermelho corresponde a essas células aqui, que tem menos variabilidade, a gente vê que é um histograma mais concentrado, né, nos valores de concentração, e depois a gente vai ter um outro histograma, que é o azul que está aqui, que corresponderia ao grupo 2, e em que a gente vê que os valores de comprimento estão muito mais espalhados, né? A gente realizou um teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar que essas duas distribuições, elas então elas têm uma probabilidade quase nula de ter origem na mesma distribuição, então isso fala a favor de que existem mesmo duas distribuições, e nesse sentido também as medidas de média e os demais momentos das duas distribuições, né? Então, o que a gente pode ver aqui é que o grupo 1 e o grupo 2 têm medidas bastante diferentes dos 4 primeiros momentos. Bom, o que a gente quer agora? Agora que a gente já tem os dados experimentais, então, a gente vai fazer aquilo que a gente sabe, além de medir, além de analisar as imagens, que é fazer modelo. Então,
Para o crescimento de filopódios, a gente vai considerar somente um modelo estocástico. O que a gente vai fazer? Vamos considerar, como sempre no modelo, temos que ter em conta quais são os ingredientes mais importantes para fazer o modelo. Então, a gente vai considerar a difusão e a reação da actina, que seria a molécula mais importante, né? Já que, como eu comentei para vocês, os filopódios estão formados por actina, mas também vamos considerar duas proteínas reguladoras do crescimento dos filopódios. Por que reguladoras? Porque essas proteínas, como eu vou explicar um pouco melhor na próxima transparência, elas regulam o crescimento dos filopódios, elas regulam a afinidade que a actina tem pelo filamento. Então, nós vamos considerar essas proteínas, que se chamam a molécula de capim e a formina. Outro ingrediente importante para ter em conta na hora de modelar o crescimento dos filopódios é o que se chama fluxo retrógrado. Então, além da polimerização e despolimerização da actina na ponta do filamento, né, que contribui, então, a polimerização da actina, o que contribui para o crescimento do filopódio, nós também vamos ter um efeito de despolimerização da actina na base do filopódio. Então, essa despolimerização da actina contribui a encurtar o filopódio e a gerar, então, um efeito de retração do filopódio no sentido do centro da célula. Da mesma maneira, existem motores moleculares, em particular os motores de miosina, que fazem a mesma coisa, que caminham aqui por esses filamentos, e o efeito que eles têm é também gerar uma força líquida no sentido do interior da célula. Então, o fluxo retrógrado também vai ser considerado de uma maneira efetiva no modelo. A outra consideração que nós fazemos é que um filopódio é formado por vários filamentos, né? Então, um pouco que está representado aqui, a gente vai ter, então, vários filamentos, todo esse conjunto de filamentos vai representar um filopódio, e eu tenho aqui as 3 moléculas diferentes que vão reagir, né? Que vão poder se ligar ou se desligar em cada filamento, se associar ou se desassociar, e também vão difundir. Nós fazemos uma simulação estocástica, que é basicamente um modelo de reação e difusão. Deixa eu contar, então, com mais detalhe para vocês como funcionam essas 3 proteínas. Então, nós vamos ter a polimerização e a despolimerização da actina, que está representado aqui, por exemplo, né? Então, a molécula de actina ela pode se grudar aqui na ponta do filamento, ou uma certa taxa, ou pode se associar, então, ou se desassociar com uma outra taxa. Também podem se associar e se desassociar as moléculas de capim e de formina. O que fazem essas moléculas? A molécula de capim, ela bloqueia a polimerização e a despolimerização da actina. Então, quando a molécula de capim, quando ela está grudada na ponta do filamento, a actina não pode fazer mais nada, nem pode se desassociar e nem pode se associar a uma outra molécula. E a molécula de formina, que é essa que está aqui representada em verde, o que ela faz é alterar a afinidade da actina pelo filamento. Então, ela faz com que a actina tenha muito mais afinidade pelo filamento. Sim? Então, o que ela vai fazer é acelerar o crescimento. Quando essa molécula está ligada, ela acelera o crescimento do filopódio. Então, o que nós fazemos é um tipo de simulação estocástica que se chama simulação molecular, em que cada molécula é simulada explicitamente, o que quer dizer que a gente simula tanto a posição como as possíveis reações de cada uma dessas moléculas que estão nesse espaço aqui, então, que é o filopódio. Então, nós vamos ter isso aqui, que seria o citossol, que representaria o interior da célula. Então, vai funcionar como um reservatório de moléculas. A gente tem uma concentração aqui, que seria o bulk, né, que tem uma concentração tão grande que não se vê afetada pelo ingresso e pelo egresso de moléculas desse compartimento aqui. E aqui a gente vai ter, então, a difusão, a gente vai estar modelando a difusão e a reação dessas 3 moléculas. Eu vou contar rapidamente para vocês como que é o esquema do código. Então, a primeira coisa que a gente considera é a difusão dessas 3 moléculas, tanto o ingresso do citossol, o ingresso desse reservatório, como a difusão no espaço do filopódio, né, nesse espaço aqui, que a gente faz através de considerar essas partículas se movendo através de movimento browniano.
O passo número 2 é considerar para cada um dos filamentos que compõem o filopódio a possibilidade de polimerização da actina e de associação de cada uma dessas duas moléculas, né? Da molécula de Capin e da formina. No passo número 3, para cada um dos filamentos, a gente vê qual é a probabilidade de que a actina se despolimerize e de que as moléculas de Capin e de formina se dissociem do filamento. No passo número 4, a gente implementa a velocidade retrógrada, que no modelo é considerada como uma velocidade constante, né, que diminui o comprimento de cada um desses filamentos. E no passo número 5, então, a gente atualiza o comprimento do filopódio, onde o comprimento do filopódio é considerado o comprimento dos maiores filamentos presentes. E a gente volta, então, para o passo número 1 e faz a simulação tudo de novo. Vai ficar mais claro como é a nossa simulação, espero que fique mais claro com essas imagens. Então, aqui eu estou mostrando para vocês qual é o comprimento de um filamento. Então, em preto, a gente tem o comprimento do filamento, como é que ele cresce no tempo, né? E estamos mostrando com relação à associação e à dissociação da formina, que está em verde, e da molécula de Capin nesse filamento. Então, a gente mostra um zoom aqui dessa região de tempos curtos, que mostra que quando a molécula de formina se pega no filamento, né, então ela passa a ter 1, significa que ela está ligada, e 0 significa que ela está desligada. Então, quando a molécula de formina se associa ao filamento, aumenta, como eu tinha comentado, a afinidade da actina. Então, isso vai fazer com que a velocidade de crescimento passe a ser muito maior, né? Então, isso que a gente está mostrando aqui. Por outro lado, nessa região em que se associa, então, com o filamento, passa a estar ligada à molécula de Capin, que bloqueia o crescimento. O que acontece com o filamento é que o filamento começa a diminuir linearmente de comprimento, já que é dessa maneira que a gente modela a velocidade retrógrada, né? Quando a molécula de Capin está ligada, a única coisa que pode acontecer é a diminuição do comprimento do filamento, né? Pela ação da velocidade retrógrada, até que, finalmente, quando a molécula de Capin se dissocia, o filamento pode voltar a crescer, então. Aqui a gente representa de que maneira, é uma forma de visualizar que o filopódio está formado por vários filamentos. Então, nós consideramos que o filopódio está formado por até 16 filamentos, né? Então, aqui estão as trajetórias, exatamente o mesmo que a gente fez aqui para um filamento, para todos os filamentos. Em laranja, a gente mostra como um filopódio era 0, até que num determinado momento ele começa a crescer, ele fica com um comprimento máximo durante um tempo, depois ele decresce, né? Então, para mostrar como é o processo de crescimento e retração de cada um dos filamentos. E em azul, a gente está representando qual seria o comprimento do filopódio, então, né? Que seria o comprimento sempre dos maiores filamentos, como a gente está mostrando aqui. E nesse índice, o que a gente está mostrando é qual que é o número de filamentos com comprimento diferente de 0. Então, apesar de que a gente tem 16 filamentos, para esses parâmetros considerados na figura, nós vamos ter, então, de maneira, no estado estacionário, aqui, um número de filamentos da ordem de 10, né, que vai flutuar, mas que vai ser mais ou menos da ordem de 10. Mostro para vocês um pouco os parâmetros que a gente usa. Então, parecem muitos, mas não são tantos. Praticamente todos os parâmetros que a gente usa são determinados experimentalmente, né? Então, esses valores que estão aqui são os valores experimentais, quase todos. Aqui são as referências de onde a gente tira esses valores. E eu digo que não são muitos porque o que nós temos aqui são os coeficientes de difusão para cada uma das 3 moléculas. Toda essa parte central aqui são as taxas de associação e de dissociação das 3 moléculas. Depois nós temos que considerar qual é a concentração no citossol, seria no interior da célula de cada uma das moléculas. E aqui um parâmetro bem importante é a velocidade retrógrada, que está determinada experimentalmente, então, num intervalo que é bastante grande. O que nós vamos fazer agora no modelo é ver qual é o efeito no modelo de variar a velocidade retrógrada.
Então, vamos ver o que acontece, de que maneira o modelo responde quando a gente varia a velocidade retrógrada. Por que a gente varia a velocidade retrógrada? Porque é um dos parâmetros que pode estar relacionado, eu volto nessa transparência. Primeiro, a velocidade retrógrada está definida num intervalo bastante grande experimental, né? Além disso, é um fator que pode estar sendo controlado e pode estar sendo modificado por vários processos que acontecem tanto dentro da célula, como pela interação da célula com outras células, por exemplo, e é muito mais difícil a gente pensar que as taxas de ligação e de associação e de dissociação das moléculas poderiam variar, né? Então, o que a gente vai considerar é a variação da velocidade retrógrada. Como é que o modelo responde à variação da velocidade retrógrada? Então, aqui nós temos qual que é o comprimento do filopódio em função do tempo para 3 valores de velocidade retrógrada. Cada uma das curvas tracejadas representa uma simulação distinta para os mesmos valores de parâmetros. Então, todas as vermelhas correspondem a um certo conjunto de parâmetros, todas as verdes a outra e todas as azuis a outra. E o que nós mostramos é uma velocidade retrógrada igual a 10, igual a 60 e igual a 100. Um resultado que é bastante esperado é que quanto menor a velocidade retrógrada, maior o comprimento do filopódio. Claro, quanto menos o efeito de puxar para o interior da célula, mais vai crescer o filopódio, né? Bastante razoável esse resultado. Uma outra coisa que a gente pode ver por essa figura é que as simulações ou os comprimentos que a gente obtém com o modelo são muito variáveis. Vejam que cada uma dessas curvas tracejadas estão sendo feitas exatamente para os mesmos, da mesma cor, né? Exatamente para os mesmos valores de parâmetro. E elas são tão variáveis porque nós consideramos que as taxas de associação e dissociação são estocásticas. Então, é pela estocasticidade do modelo que a gente vê toda essa variabilidade que está aqui. Esses comprimentos, a gente aqui vai mostrar, então, uma outra forma de mostrar qual é o efeito da velocidade retrógrada no comprimento dos filopódios. Então, a gente aqui está graficando o comprimento médio dos filopódios. Então, a gente fez uma média com todos esses valores que estão aqui, certo? Então, isso vai me dar um valor médio e aqui tem um certo desvio padrão. E a gente fez isso para vários valores de velocidade retrógrada. Então, uma das coisas que a gente outra vez pode observar que para menor velocidade retrógrada, maior comprimento dos filopódios, né? Então, tem uma relação inversa entre o comprimento e a velocidade, mas uma relação então, que não é linear. E a outra coisa que a gente pode ver é que para menores valores de velocidade retrógrada, nós vamos ter mais flutuação, então. Uma coisa que eu não comentei com relação a essa figura é que essa curva mais grossa, então, seria a média dessas cinco corridas, né, dessas 5 simulações, e a grossura dessa curva que está aqui é o erro estándar da média que a gente fez aqui, com essas 5 corridas. Certo? Vamos ver agora, então, como é que a gente junta a informação, ou como é que a gente junta os experimentos com o modelo. Então, o que a gente quer saber é como explicar ou entender os grupos 1 e 2 de células usando o nosso modelo estocástico. Bom, como eu já adiantei para vocês, o parâmetro que a gente varia é a velocidade retrógrada. Então, aqui a gente está representando a informação que a gente tem com o modelo de uma maneira distinta à que eu mostrei para vocês na transparência anterior. Então, aqui nós temos uma espécie de histograma, né? Não é um histograma porque a gente consegue calcular a densidade de probabilidade para as diferentes velocidades retrógradas. Então, o que seria isso? Por exemplo, para a velocidade retrógrada 10, que seria essa curva mais baixinha aqui, nós vamos ter com essa frequência, nós observamos no modelo, o valor mais frequente, então, o comprimento mais frequente, mais provável é em torno de 10. Mas nós temos todos esses valores aqui. Quando eu tenho uma velocidade retrógrada alta, né, como essa, que seriam 100 nanômetros por segundo, a curva é essa daqui, então nós vamos ter menos variabilidade e eles vão estar concentrado, então, como a velocidade retrógrada é maior,
o valor mais provável vai ser um valor de comprimento menor. Então, nós aqui conseguimos obter as distribuições de comprimento para vários valores de velocidade retrógrada. Então, a proposta que a gente faz é de reconstruir, se essas são as nossas distribuições experimentais, o que nós vamos fazer é reconstruir as distribuições experimentais como uma combinação linear, que é isso que está escrito aqui, das distribuições teóricas. Então, aqui eu represento várias distribuições teóricas, né, para diferentes valores de velocidade retrógrada. E o que nós vamos considerar são os 4 primeiros momentos de cada distribuição. Então, nós teríamos uma equação onde eu tenho em conta o primeiro momento da distribuição experimental e os primeiros momentos de cada uma dessas distribuições aqui. Depois eu vou ter uma outra equação para o segundo momento, para o terceiro e para o quarto momento. Sim? E o que a gente precisa determinar, então, são os valores desses coeficientes, né, para os nossos 2 grupos de células. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Para fazer isso, a gente utiliza a minimização L1 para encontrar esses coeficientes, já que esse sistema de equações não tem solução exata, então a gente usa essa forma de minimizar para encontrar os coeficientes. Aqui estão os coeficientes que a gente encontra. C1 estaria ligado, então, com uma velocidade retrógrada a mais baixa que a gente considerou, que seriam 5 nanômetros por segundo. Então, a gente aqui vai de 5 até 100 nanômetros por segundo. Então, para conseguir reproduzir a distribuição do grupo 1, que seria a curvinha experimental, está marcada em cor aqui, é o vermelho, nós precisamos desses coeficientes que estão aqui em vermelho. Para reproduzir a curva azul, que seria a curva experimental do grupo 2 de células, nós vamos usar esses coeficientes que estão marcados em azul aqui. Então, isso nos dá essa curva que está em preto. Então, fazendo através desse método, a gente consegue reconstruir bastante bem as nossas curvas experimentais. Vamos olhar um pouquinho mais, então, para que informação a gente tem de olhar quais são as contribuições dos diferentes coeficientes, né, das diferentes velocidades retrógradas, e ver o que a gente consegue aprender disso. Então, aqui, eu coloco outra vez a figura dos coeficientes e aqui as nossas distribuições do grupo 1 e do grupo 2. O que a gente observa? Que os coeficientes que aparecem para a gente reconstruir o grupo 1, eles representam valores de velocidade retrógrada mais concentrados, certo? Ou seja, eu só tenho esse intervalo aqui de velocidades retrógradas presentes. E eu não tenho valores baixos de velocidade retrógrada para poder reconstruir o grupo 1. Por outro lado, para o grupo 2, eu vou ter uma maior amplitude de valores de velocidade retrógrada, né? Então, assim, desde valores baixos até valores altos. Então, com isso, a gente pode fazer algumas predições com o modelo, a partir dessa comparação aqui entre os resultados da simulação e os resultados experimentais. Então, a gente observa que existe uma maior, então uma das predições que o modelo faz é que existiria uma maior variabilidade no fluxo retrógrado para as células do grupo 2. Então, o que gera esse padrão de filopódios mais espalhados seria uma maior variabilidade, então, no fluxo retrógrado. E essa variabilidade está ausente para o grupo 1, certo? E o que a gente diz é que essa maior variabilidade poderia resultar de algum processo de sinalização que as células do grupo 2 estão sujeitas e que as células do grupo 1 não estão, então. E nós identificamos que uma possível origem para essa sinalização, que as células do grupo 2 estariam sujeitas, mas não as células do grupo 1, seria talvez contatos celulares anteriores ou adesão que ambos grupos de célula apresentem adesão diferenciada ao substrato. Por que a gente aponta que essas possam ser as origens possíveis da sinalização? Porque existem trabalhos experimentais que mostram que tanto a adesão ao substrato quanto os contatos celulares vão gerar, então, uma sinalização, podem gerar, então, uma sinalização entre as células, né?
ou numa célula. Bom, quais são as nossas conclusões? Então, repassando um pouquinho revendo um pouco tudo que a gente viu. Então, nesse trabalho nós analisamos imagens de microscopia confocal de células de câncer de próstata, onde nós medimos distância entre filopódios e comprimento de filopódio. Nesses dados experimentais nós observamos muita variabilidade, o que tem sentido, porque o sistema está na escala mesoscópica, e nessa escala o ruído é muito, muito importante, né? Tanto porque nós temos populações celulares que podem ser muito heterogêneas, como porque nós estamos trabalhando num sistema, esse sistema de formação dos filopódios é um sistema onde estão envolvidas poucas moléculas e onde, portanto, a estocasticidade das reações químicas tem um papel muito importante. Então, na verdade, é de se esperar, né, que a gente encontre tanta variabilidade. Nós observamos, então, que os modelos estocásticos, tanto para a distância entre filopódios como para o comprimento, são capazes de reproduzir a fenomenologia observada, e com o modelo para crescimento de filopódios, nós fomos capazes, então, de fazer predições que poderiam ser testadas experimentalmente, que seriam, então, em primeiro lugar, que o padrão de filopódios que uma célula apresenta poderia nos dar informação sobre o estado de sinalização dessa célula, e que a velocidade retrógrada poderia estar sendo modulada pela sinalização, né? Já seja pelo contato entre células ou pela adesividade, então, ao substrato. Bom, isso seria tudo. Antes de terminar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a algumas pessoas que foram e que são muito importantes para mim. Saudade da Melinha. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Amélia. Eu conto para vocês, bom, a Amélia foi uma pessoa muito, muito especial. Em algum momento durante o curso de física, eu tive muitas dúvidas sobre se era isso que eu queria fazer. Foi bem difícil para mim, digamos, encontrar o meu jeito de fazer física e de me vincular com a física. E eu tranquei a faculdade quando eu estava no terceiro ano. Depois eu decidi voltar e decidi, bom, ainda que eu decida fazer outra coisa da minha vida, eu vou terminar o curso. E quando eu voltei, eu digo que quem me resgatou para a física foi a Amélia. Então, eu fiz uma iniciação científica com a Amélia, a gente trabalhou com a epistemologia do movimento browniano, e foi uma pessoa de quem eu aprendi muitíssimo. Essa frase que eu coloco aqui é uma frase, quem duvida se equilibra, é uma frase que estava escrita um dia na lousa da sala da Melinha, quando ela já tinha, no começo ela não era do grupo de mecânica e estatística, depois ela se mudou para o grupo, e foi uma frase que eu gostei muito, e eu acho que representa bem a Amélia sempre nos pensamentos dela e na forma de ser dela, ela sempre nos descolocava, né? Mas no bom sentido, ela sempre nos colocava, gerava situações que acho que, para mim, pelo menos, sempre me fizeram pensar. E, bom, eu gosto muito dessa frase, é uma frase que é bem a cara da Melinha, né? Quem duvida se equilibra. Exatamente. Eu queria agradecer também a Verinha. Então, eu fiz um mestrado e doutorado com a Vera. Meu primeiro contato com a Vera foi no curso de termodinâmica, né? Depois eu fiz termodinâmica e mecânica estatística com ela. Quando eu conheci a Vera e eu fazia o curso de termodinâmica com ela, eu disse, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero estudar e é com a Vera que eu quero trabalhar. E foi uma experiência muito importante. Eu sinto que a minha forma de me vincular com a física foi muito influenciada, tanto pela Amélia, como eu disse, e muito pela Vera, né? Que foi com quem eu aprendi mais a fazer o tipo de pesquisa que eu continuo fazendo hoje em dia. A Verinha também foi a responsável por me aproximar da biofísica, né? Foi o tema que a gente trabalhou, e os interesses da Vera tem muita relação com a biofísica e com a biologia. Então, a Verinha também foi uma pessoa muito importante para mim. E queria agradecer também o Mário. Então, eu depois fiz um pós-doutorado com o Mário. Sinto falta de não ter podido trabalhar mais com ele. Era um momento em que eu tinha minha filha pequena, era um momento complicado.
Aprendi muitíssimo com o Mário, tudo que eu sei sobre processos estocásticos, que ainda falta um mundo para eu aprender, mas tudo que eu sei sobre processos estocásticos, sobre equação mestre, tudo isso eu aprendi com o Mário, e foi um trabalho, o tempo que eu trabalhei com o Mário foi um tempo muito, muito bom. Bom, eu só tenho lembranças boas dos três. E, então, agradeço a vocês e agradeço ao Carlos e ao Eduardo pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Pronto. Nós é que agradecemos, é sempre um prazer ter um pouco de contato com você. Muito feliz aí, adorei esse seminário, muito difícil, e abre espaço para perguntas aí, para quem tiver. Nara, deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se é uma pergunta muito óbvia. Mas, não tem pergunta, não existe pergunta óbvia. Não, nessas reações, nessas interações, como entra a questão da rede, né? A topologia, que tipo de rede que mapeia, né, essas reações? Então, vocês aproximam, pelo menos. Deixa eu ir para trás. Espera aí que eu não estou conseguindo voltar para trás aqui. A questão é assim, a gente faz essas reações, esse último modelo que a gente fez, não sei porque eu não estou conseguindo ir para trás. Esse último modelo que a gente fez é um modelo que não tem rede, um modelo no contínuo. Espera aí que eu... Mas um deles tinha, eu acho, né? Sim, um deles... Não, todos foram modelos, os dois são modelos no contínuo. Deixa eu só perguntar uma coisa. Pedro, como será que eu faço? Da outra vez também... aí tá. Não, esse seria... Espera aí. Eu tive a impressão aí tá, aí funciona. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, por exemplo, os dois modelos são modelos no contínuo. Então, por exemplo, nesse aqui, como é que a gente faz? Então, a posição de cada... Então, eu vou guardar numa matriz a posição de cada uma das moléculas que estão aqui, né? E qual que é o estado de cada um dos meus filamentos. E o que eu faço por exemplo, vamos considerar esse filamento que está aqui. Eu vou ver com uma certa probabilidade com uma certa probabilidade dada, qual é a probabilidade de... com certo valor dado, qual é a probabilidade de que cada uma das moléculas se associe a esse filamento. A maneira, digamos, é um pouco técnico, mas o que a gente considera é somente um entorno. A gente termina, ao invés de trabalhar com uma taxa que depende da densidade de moléculas, a gente transforma essa taxa num valor por molécula, tá? Que depende de cada molécula, e o que a gente analisa é o entorno do filamento, de cada um dos filamentos. Então, o que eu teria que fazer, eu olho esse filamento, eu vejo o entorno dele, quantas moléculas eu tenho, para cada uma das moléculas eu faço a pergunta. Monte Carlo, né? Então, eu jogo o dado para cima e digo, se é menor que tal valor, a molécula se associa, se é maior que tal valor, não se associa, certo? Mas aí, essa vizinhança, ela, por exemplo, ela varia, ela segue alguma estrutura no sentido de uma distribuição de vizinhança? Não, o que a gente faz é o seguinte, porque pensa que aqui a gente vai ter, então, as moléculas estão aqui, o que eu faço é um processo de fusão simples, tá? Então, eu vou ter uma maior concentração de moléculas sempre, então aqui eu tenho uma concentração alta, né? E as moléculas vão sair daqui, vai ser maior concentração sempre aqui mais para baixo, menor concentração lá para cima, né? Então, seria um processo difusivo. E o que a gente vai olhar, o tamanho dessa região que eu vou olhar, ele interfere em como eu vou passar as minhas taxas, que dependeriam da densidade. Então, sempre isso só vai ser importante na hora que eu estiver olhando qual que é a probabilidade ou a taxa de ligação, né, da molécula. Quando é a taxa de quando é a taxa de dissociação, então não depende do entorno. Eu simplesmente pego essa molécula e digo, com certa probabilidade, a molécula se desgruda, né, do filamento. Já quando é para grudar, sim, importa a quantidade de moléculas disponíveis, né? Vai ser muito mais provável quando eu tiver mais moléculas no entorno do que quando eu tiver menos moléculas no entorno.
O tamanho dessa região, eu tenho em conta quando eu passo a minha... É um pouco técnico. Quando eu passo a minha taxa, que... Deixa eu mostrar essa... Ah, não, tá aqui. Aqui. Na verdade, essa taxa de polimerização, por exemplo, ela depende... Isso aqui é micromolar, depende da concentração. Então, é por unidade de tempo, por unidade de concentração. Quando eu passo a não depender de unidade de concentração, aí é onde eu tenho em conta o tamanho da região. E aí eu olho todas as moléculas que estão nessa minha região. É um pouquinho chato de explicar. Seria melhor... Enfim, é um pouquinho chato, mas a ideia é essa. Então, sim, depende... Eu entendi, não sei se eu estou errado, você se baseou na evidência experimental para ter uma ideia dessa questão da vizinhança. Isso. Na verdade, a questão da vizinhança é simplesmente um método numérico, um método de simulação que a gente usa. O que eu uso de experimental é o valor da taxa, né? A taxa de associação depende da concentração. Então, a maneira como eu implemento isso é através de considerar essa vizinhança. Poderia não ser. É como se fosse, isso chega a ser um artefato do modelo, né? Isso da vizinhança. Poderia ter sido implementado de outra forma. Entendi. Pessoal, eu acho que tem mais... Nara, não, posso perguntar? Pode. Oi, Carla, claro, mas a Vera perguntou primeiro... Esse meu número aí não identifica, né, quem eu sou. Toda hora aparece esse número de presidiário. Na verdade, é o início do meu telefone. Eu não sei fazer o cadastro nesse negócio de aparecer meu nome. Enfim, parabéns pelo seminário, Narinha. É a Carla? Oi, Carla! Que alegria! Nara, eu queria saber, assim, sobre a primeira parte do seminário, né? Se você consegue fazer uma conexão com essa segunda parte dos dois tamanhos, né? Das duas distribuições. Quer dizer, porque você deu uma motivação super bonitinha da célula caminhando, apoiada no filopódio, né? Pelo que eu entendi, que ela apoia e aí ela sei lá, faz uma coisa... Claro, ela apoia e depois retrai a célula. Ela retrai, exatamente. Aí ela anda, né? Será que... será que tem uma relação com essas duas distribuições? Qual seria, talvez, uma implicação para aquele movimento das duas... sei lá, das duas distribuições de tamanhos que você encontrou? Então, Carla, na verdade, assim... Ai, deixa eu... Outra vez, isso aqui demora para responder. Deixa eu ir tentando ir para trás. A gente não está modelando... Então, quando eu mostro qual que é o papel dos filopódios na migração celular, a gente não está modelando isso, né? O que a gente tem em conta... Então, primeiro, a gente analisa imagens. Então, são imagens que a célula... São imagens de microscopia, quer dizer que a célula está fixa, né? A célula está morta, porque a gente teve que colocar um marcador para ver, né? Para poder tirar foto de tudo isso. A célula tá morta. Então, a gente não está, no nosso experimento, vendo nada de migração celular. Então, só o que a gente tem é uma coisa estática, uma fotografia de qual é a situação dos filopódios. Né? Entendi. Não, entendi isso, daí entendi. O que a gente acredita... Ai, isso aqui não... Bom, outra vez está difícil para eu... Deixa eu ver se com o mouse eu consigo. Aqui tá. Agora eu acho que ele responde. Deixa eu olhar, então, por exemplo, essa célula aqui. O que a gente considera... As células que a gente analisou eram todas células exatamente na mesma situação experimental. De fato, a gente não buscava encontrar duas populações de células. Foi algo que saiu de tentar ver como é que a gente usava o modelo para explicar esses dados do experimento, né? Os dados esses que eram esses daqui a princípio, né? E aí, da nossa dificuldade em usar um modelo para explicar os dados, a gente falou, bom, aí a gente olhou esse diagrama de variabilidades, esse aqui, e foi aí que a gente se deu conta de que pareciam existir duas populações de célula.
O que a gente acha é que, mas são todas células que experimentalmente na imagem não teria nenhuma diferença entre elas. Elas estariam exatamente na mesma condição. O que nós achamos é que talvez as células de um dos grupos, os filopódios das células de um dos grupos estariam sujeitos a contatos celulares anteriores. Então, ainda que aqui a gente não está vendo contato celular, a gente não analisou imagens de células que tivessem contato com outras células, tá? Mas o contato celular anterior, ele deixa um resquício na célula, né? No padrão de filopódios da célula. Então, a relação que a gente consegue fazer é essa, mas com a parte de migração, com o modelo que a gente fez, eu não vejo relação. Digamos, o que sim existe, por exemplo, então, o trabalho original que fizeram as nossas colaboradoras, né, que, na verdade, as imagens foram feitas para esse trabalho, do qual a Luciana, que é a nossa colaboradora, fez parte, o que elas mostravam era que nessas células, os filopódios estariam ligados, sim, com a migração celular, e que, na verdade, uma maior quantidade de filopódios está relacionada com uma célula mais aderida, né, com uma visão um pouco oposta ao que se tinha antes, né? Então, as células que vão causar esse tipo de câncer causam muita metástase, né, o câncer de próstata. Então, o que elas mostraram fizeram um tratamento e mostraram que quando faziam o tratamento, que tornavam as células menos invasivas, a quantidade de filopódios diminuía. Então, tem relação com o movimento celular, mas eu não enxergo, nesse tipo de modelo que a gente fez, uma relação direta, não. Com as duas distribuições, é isso? Você enxerga, Não. As duas distribuições, o que a gente entende é que estariam relacionadas com o que a gente acha com contatos celulares anteriores, tá? Mas não com movimento. Entendi. Parabéns pelo seminário. Obrigada. Uma última pergunta. Vera, pode fazer? Oi, Nara. Então, eu, na verdade, tinha escrito aqui, a pergunta é como que você fez a separação dos dados do seu modelo? Eu não sei se eu entendi direito. Em dois grupos. Em dois grupos, tá. Eu até tenho, então, aqui eu já estou mostrando com a separação feita. Sim. O que a gente fez primeiro foi assim, primeiro a gente olhou isso aqui, essa imagem, né, esse box plot, mas sem estar separado entre o grupo 1 e 2. E aí a primeira coisa que nos chamou a atenção foi dizer, nossa, tem células como essa, que tem uma variabilidade enorme, né, ou seja, tem filopódios de tudo quanto é comprimento, e eu tenho outras que todos são mais ou menos do mesmo tamanho. Então, o critério que a gente usou, eu até tinha uma transparência preparada para isso, que é essa. Então, o critério que a gente usou foi, esse aqui seria o desvio padrão das células, né? Então, um histograma do desvio padrão. Então, o valor que a gente usou foi a média do desvio padrão. Então, o que a gente falou? Que as células que tivessem desvio padrão menor que 1.3 eram grupo 1 e maior que 1.3 eram grupo 2. É um critério arbitrário, se você quiser, como todo critério para separação. Nós discutimos, por exemplo, se o critério não deveria ser colocar aqui um pouco mais de 1.5, por exemplo, né? Então, a gente diria, então, também você poderia pensar que essas duas barras do histograma representariam um grupo e essas outras representariam outro. Mas uma das vantagens de usar esse valor 1.3 que a gente usou é que a quantidade de células em cada grupo fica mais ou menos igual para depois das outras análises que a gente faz. Ou seja, as que são muito, muito variáveis não são tantas, né? Então, a gente separou em dois grupos e aí, dessa forma, as outras medidas de caracterização da distribuição têm um pouco mais de sentido estatístico. Tá. Mas foi esse critério, então, foi a média do desvio padrão da célula. Ah, tá. Não tinha entendido antes que era isso. É que, na verdade, eu não falei porque eu achei que era um pouco... Eu achei que complicava. Eu até tinha preparado essa transparência e depois decidi tirar. Pessoal, Nara,
mais uma vez, muito obrigado pelo belo seminário. Sempre um grande prazer tê-la aqui